Bom, amados, capítulo 13, ele marca a segunda metade do livro de Atos. Na primeira metade nós vamos ver Jerusalém como centro de todos os temas principais, e a partir de agora nós vemos a expansão da igreja até os confins da terra. A igreja de Antioquia, ela marca tanto pela atitude como pela sua própria existência. Era um grupo de pessoas bem estruturadas. Nós vamos ver no primeiro versículo, ele diz: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, essa igreja, ela era ministrada e tinha, além do conteúdo doutrinário bem edificado, ela tinha a experiência com o Espírito Santo bem legitimada no meio deles. Diz: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse foi um pronunciamento direto do Espírito Santo, onde ele, através da palavra profética, foram orientados para uma nova tarefa, para uma nova ordem, para um chamado específico, que é aí onde nós temos a primeira viagem missionária de Paulo. Versículo 3 diz: então, depois de jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, o dispensaram. Eles começam aqui uma viagem. Essa viagem, ela tem a orientação não somente no seu objetivo, porque eles iam levar ajuda aos irmãos, e iam também sob a direção do Espírito Santo. Então aqui nós temos a missão em que eles foram incumbidos. Este, pois, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A Seleucia era a região da Síria, onde eles pegaram barco para Chipre, que é a primeira ilha do Mediterrâneo. Então é uma grande ilha, e lá eles começam o ministério. E versículo 5 diz: chegando a Salamina, anunciaram a palavra do Senhor nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. João aqui é João Marcos, o evangelista. Então, nessa cidade, ou nesse porto de Chipre, ele já inicia o seu ministério anunciando a palavra de Deus aos judeus, ou seja, na sinagoga, para confrontar ou para trazer à tona a mensagem do evangelho revelado do Messias judeu. Versículo 6: atravessando a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar Jesus. A palavra Bar Jesus, toda palavra antecipada por Barnabé, Bar Jesus é filho de. Então aqui é filho de Jesus, assim como outros nomes, Bartimeu, né? Filho de Timeu. Então essa é um nome hebreu, e ele era um falso profeta que anunciava as suas verdades. Em contrapartida, nós vamos ver aqui que o procônsul, que é um oficial do Império Romano, ele procura ouvir o evangelho a partir da pregação de Barnabé e Saulo, mas em contrapartida, Elimais, que é o encantador, que quer dizer o seu nome, ele resistia e procurava desviar o procônsul da fé. Ou seja, ele procurava tirar a atenção de Paulo e Barnabé para que ele obtivesse recurso para as suas despesas. Todavia, Saulo
também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter o caminho reto do Senhor? Então, aqui, ele é chamado de Bar Jesus, o filho de Jesus. Paulo chama ele de filho do diabo. Ou seja, em vez de filho da salvação, ele é chamado de filho do diabo. Quer dizer, uma contraposição do apóstolo Paulo a ele mais. Agora eis que a mão do Senhor sobre ti, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Aí nós vamos ver a mão de Deus, né, agindo em acordo com o pronunciamento do juízo de Paulo. Ele decreta a sentença e imediatamente a mão de Deus vem sobre ele. E aí, em contrapartida, o procônsul fica cheio de temor, maravilhado com a doutrina que lhe foi apresentada. Então Paulo e seus companheiros, navegando de Pafos, chegaram a Perges, na Panfilha. João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Aqui é um momento muito dramático da história, porque a viagem ia ter uma continuidade mais extensa, mais complicada. E João, parece que por imaturidade, acaba voltando. Isso vai trazer um transtorno mais na frente, né? Eles chegam a Chipre, a terra natal de Barnabé, que é próximo à terra onde Paulo habitava, ou seja, a terra natal de Paulo. A Panfilha é um distrito da costa da Ásia Menor, e Perges era uma cidade situada a 9 quilômetros para dentro da região. Então João Marcos abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém, inexplicavelmente, talvez, como eu falei, por inexperiência. E Barnabé quis que Marcos acompanhasse a outra viagem, Paulo recusou aceitá-lo. E aí vem a separação dos dois, seguindo Barnabé com Marcos e Paulo com Silas. Versículo 14 diz: mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Ou seja, era costume deles, como judeus, ir à sinagoga tanto para adorar como para conseguir uma oportunidade de pregar o evangelho para os seus companheiros. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, tendes alguma palavra de exortação ao povo? Falai. O culto era na sinagoga, ele era contido de oração, cânticos e leitura da lei dos profetas. Depois havia uma exposição que era feita pelo rabino ou por um convidado. No caso aqui, Paulo e Barnabé foram convidados, e eles então vão à frente. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temem a Deus, ouvi. Ou seja, ele falou à congregação: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Paulo aí começa com um discurso bem leve, né, para poder abordar a mensagem de forma adequada. E suportou-lhe os maus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Né? Isso aqui foram
a tolerância de Deus para as rebeldias de Israel no deserto. E havendo destruído as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Então, todo aquele período que eles passaram até o exílio. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Ou seja, daí em diante, deixa de haver líderes específicos para haver profetas, e Samuel é o último juiz. Ele incorpora esses dois ofícios, além de ser sacerdote. Então pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Esse foi o primeiro rei de Israel, escolhido mais pelo desejo do povo, que queria um grande rei. Ele era maior do que todos os reis, todos os habitantes de Israel, do ombro para cima. Tinha cerca de 1,80 m a 2 metros, e ele não foi aprovado por Deus por causa de suas condutas. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Quer dizer, ele dá aquela volta toda até chegar no ponto em que ele quer abordar. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, dizia: quem pensais vós que sou eu? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temei a Deus, a nós é enviada a palavra desta salvação, pois os que habitam em Jerusalém, suas autoridades, portanto, não conheceram a este Jesus, condenando-o, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os sábados. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela estava oculta, e eles, sem saber, cumpriram o desígnio de Deus em promover, através do sacrifício de Jesus, a salvação. E se bem que não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Quando havia cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou entre os mortos. Vejam que as afirmações da mensagem bíblica, tanto seja ela de Pedro como de Paulo, ou qualquer outra pessoa que pregasse, era sempre focando em Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição. E ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para todo o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, ou seja, a promessa de um Messias, a qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. No tocante a que o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim: Dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso que é o Salmo 16. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi sepultado junto aos seus pais e experimentou corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Seja-vos, pois, notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados.
Então, a respeito da morte e ressurreição, isso vai redundar em bênção para a justificação e a remissão dos pecados daqueles que creem. E de todas as coisas de que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Aí vem a máxima de Paulo aos Romanos, expondo que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vos contar. Isso aqui é uma descrição da profecia de Isaías, falando ao povo da época de uma forma profética para os dias atuais de Paulo. Quando iam saindo, rogaram que essas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. Ou seja, não que ele falasse o mesmo discurso, mas que trouxesse uma mesma mensagem com esse conteúdo, explicando ou dizendo: nós queríamos mais explicações sobre essa verdade. E despedidas a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a perseverança na graça de Deus. Prosélitos piedosos, aquilo que eu já falei em outras doutrinas, que são pessoas não judeus convertidos ao judaísmo. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E isso é que é a ênfase do Evangelho no livro de Atos. As pessoas convergiam para ouvir, não se espalhavam ou não queriam saber. Elas tinham preocupação em saber de todas essas coisas, não por curiosidade, mas porque eles aguardavam sempre uma ação de Deus em prol deles. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. É aqui que começa o Evangelho até os confins da terra. Porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Isso aqui, capítulo 3, versículo 47, o Evangelho passa a ser agora ministrado até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição, e os principais da cidade suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Isso não é novidade, né? Em todo lugar que a palavra de Deus prospera, vai sempre haver perseguição. É o que Paulo diz, que aquele que quer viver piedosamente passará por aflição. Versículo 51. Mas estes, sacudindo contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Esse era um ato que era feito em rejeição àquele grupo. Então se batia os pés, sacudia-se a poeira e saía-se daquela região